E isso para mim é uma dificuldade hoje quando você vai num cliente que não tem essa visão que você está passando. Porque, por exemplo, se eu trabalho hoje com indústria química, ele quer trabalhar com toda a indústria química em todas as subdivisões de uma indústria química. Ele não quer se especializar em algo. Sim. Ou pelo menos focar em uma ou no máximo duas especialidades, onde eu coloque um comercial para ser um especialista, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Indústria química, a parte automotiva. Então, beleza, ele vai trabalhar nesse segmento. Indústria química, área de fertilizantes. Então, ele vai ser especialista em todo o mercado de fertilizantes. Exato. E toda a cadeia que existe ali. Se eu trabalho as duas pontas com o mesmo executivo, ou o mesmo SDR, ou a mesma gestão, automaticamente eu não vou me especializar. Exato. Porque tem inúmeras nuances, tem inúmeras formas de linguagem específicas desse mercado. E aí a gente que já está acostumado a fazer isso, uma terminologia que não casa com aquilo que é a realidade daquela área, a pessoa já fala, esse cara não é tão especialista dessa área. Vamos dar oportunidade para quem já está fazendo muito bem isso. Perfeito. E o que me pega, sabe? A gente tem alguns clientes, algumas projeções de prospects que a gente trabalha, e quando você vai sugerir isso, a pessoa está com a mente ainda inferiorizada, porque ela está com medo de perder aquilo que ela teve que abrir mão da alta especialização dele para poder ter clientes e sobreviver. Exato. E ele tem medo de fazer um plano de transição para se especializar em uma ou duas áreas. Perfeito. Na cabeça dele ele vem o seguinte: mas eu não posso ficar sem essa receita, senão eu não pago os meus funcionários, eu não pago imposto, eu não consigo investir na empresa. E é exatamente o contrário. Tem que ter um plano, nem que seja uma descentralização que você vai fazer dentro de um tempo médio esperado para você prospectar ali 3, 4, 5, 6 meses. Exato. E você ir mostrando alta especialização. Porque o que as pessoas não sabem, cara? Depois de 6 meses você fazendo especificamente aquela determinada área, as mesmas pessoas sendo ali contactadas, você tendo conteúdo, tendo linha editorial, tendo um plano de atração e engajamento, aquela pessoa automaticamente vai te colocar como referência, Exato. vai te colocar como liderança ali, Exato. vai entender que você tem um nível de autoridade diferente. Perfeito. E a minha pergunta vem muito dentro disso, porque você veio com uma história onde você passou inúmeras situações e foi transmutando tudo isso, teve contato com a sua área, trabalhou em empresas nacionais e multinacionais e entendeu que recrutamento e seleção era um caminho, mas ter uma consultividade, ser uma headhunter altamente especializada poderia te gerar muito mais retorno e poderia gerar muito mais resultado para o teu cliente. Só que todo mundo que monta uma empresa hoje passa por situações que a gente normalmente, quando fala sobre isso aqui, a gente dá risada, porque existem medos, existem receios, existem dúvidas. Então, quais foram as maiores dificuldades que você passou empreendendo como uma headhunter na sua empresa? Medos, cliente chato que te falou um monte de besteira. Comenta um pouquinho de como foi tudo isso e como você foi resolvendo isso no dia a dia. Perfeito. Acho que toda a minha bagagem, né, e essas transições que eu fiz no passado, apalpando os cenários de clientes, conceitos diferentes, formas diferentes de atuar, eu passei pelas principais empresas de consultoria como headhunter, me deu uma visão 360 para essa atuação. É até engraçado, eu startei a Life in Tech um mês antes da pandemia. Então, fui com a cara e com a coragem realmente empreender, né? Fazer aquilo que eu acredito que seja melhor para o meu cliente, para o mercado, e que, infelizmente, nas multinacionais a gente não tem tamanha liberdade, né, de aplicar. Existem processos, metodologias, padrões e você tem que seguir. E eu acredito que o recrutamento ele pode ser mais humanizado. Estamos tratando com pessoas, com vidas. Eu não quero fechar uma vaga por fechar. Eu não trabalho dessa forma. Eu tenho respeito a qualquer profissional, independente do nível hierárquico da vaga que eu esteja trabalhando. Existe vida. Se eu apresento uma oportunidade para esse profissional que não condiz com o que ele pode entregar, com o que ele vai vivenciar, né, naquele desafio, naquele ambiente corporativo, eu acabo com a vida dele.
Então, é de extrema responsabilidade. E ali eu não tinha, né? No meu ambiente anterior, eu não tinha essa liberdade como eu tenho hoje. Então, meu primeiro gatilho, né, e propósito foi oferecer uma melhor qualidade em processos, humanizados principalmente. Bom, saber recrutar eu sabia, né? Entender sobre o mercado também. Mas voltando para a sua pergunta, empreender vai muito além do que eu sei fazer, né? Ou melhor, sabia fazer. Então, até cometi um ato falho aqui, eu acho que a gente está em constante evolução. Então, hoje eu sei X situações, amanhã eu vou saber mais. Sim. Né? Cada dia uma experiência nova. Então, eu estou em evolução ainda. Eu acho que para ser uma excelente empreendedora, você não pode estar satisfeita com aquilo que você sabe nunca. Você tem que ser ambiciosa, você tem que buscar, você tem que ser curiosa, você tem que estudar, você tem que ir atrás, né? Então, estou em evolução. Mas tive que tirar ali alguns medos, né, da cartola e encarar ele de frente como a própria matemática. Estamos falando aqui de uma psicóloga. Entende? Trabalhar como consultora, é óbvio, eu tenho contato direto com a área financeira. Qual é o budget desse projeto? Qual é o salário? Vamos fazer o cálculo da atratividade para ambos, né? Quais são os números que de fato é factível para a cobrança da minha metodologia, do meu conceito de trabalho, né? O que eu posso melhorar? Como evoluir toda essa gestão? Você teve algum problema com... que é uma coisa muito normal de quem faz essa transição. Já dou risada porque normalmente acontece. Quando você fazia lá, viu o budget, por exemplo, da empresa, certo? Aí você falava assim, putz, mas se eu for fazer tudo que eu tô falando que eu vou fazer aqui, essa conta não vai fechar. Como é que eu vou cobrar? Quanto eu cobro? Medo de cobrar? Isso. Ou acha que é caro, não é? Mas, pô, tem a outra empresa que é gigantesca, é multinacional, vai cobrar muito menos. Como que foi passar por isso? Segurança em primeiro lugar daquilo que você está fazendo. Você tem a garantia da melhor qualidade do serviço. Então, como custear essa minha hora homem? Eu não sou uma multinacional para cobrar o tanto que as grandes cobram, mas eu também não preciso diminuir ou minimizar o meu trabalho, o meu serviço, né? Tenho como um acordo, tem algo que realmente é factível. Então, eu fui nessa mediana. Eu digo que no começo, até para sentir e apalpar o meu mercado, o meu retorno, eu reduzi o custo. Mas com a maturidade, Lu, a gente vai se olhando, né, entendendo e principalmente se valorizando, né, quanto àquilo que você pode oferecer.